eu sou a Viviane Laudelino Vieira, sou nutricionista do Maternidade Sem Neura, venho trabalhando já há diversos anos com alimentação complementar, especialmente com Baby Led Weaning, aquela abordagem que relaciona o bebê autônomo no momento da introdução de novos alimentos. E o vídeo de hoje é para falar sobre consistência dos alimentos e sobre engasgos. Porque uma das principais demandas, acho que a principal demanda das famílias e principal receio delas é com relação ao risco desse bebê engasgar comendo sozinho. E aí a consistência do alimento é fundamental para a gente diminuir esse risco de engasgo. Inclusive, os dados mais atuais mostram que o BLW sendo realizado de forma segura, ele tem o mesmo risco de engasgo caso esse bebê comesse um alimento na forma de papinha e sendo alimentado. Então, e esse risco é extremamente pequeno. Então, é muito importante a gente saber o que é essa alimentação segura e a consistência do alimento é fundamental para garantir essa segurança. Se eu ofereço para um bebê um alimento extremamente macio, esse bebê, ao longo do 6º mês, próximo do 6º mês, ele ainda não tem o domínio da força das mãos. Então ele tende a pegar tudo com muita força. Por quê? Para garantir que ele consiga ter firmeza para segurar esse objeto, esse alimento. E aí, usando de muita força, se for um alimento muito macio, ele tende a se desfazer nas mãos do bebê e aí ele não consegue trazer para a boca e comer, que é aquilo que a gente busca nesse período. Então eu preciso coordenar para que não seja um alimento extremamente macio. Por outro lado, se eu ofereço um alimento muito consistente, eu preciso lembrar que esse bebê ainda não vai ter dentes. Ou se ele tiver dentes, ele vai ter só os dentes frontais, que servem para corte, não servem para amassar os alimentos. Então os molares, eles vão aparecer ali depois do 1º ano de vida desse bebê. Então eu preciso ter uma consistência de alimento que somente com gengivas esse bebê consiga amassar de forma adequada para ir fazer deglutição. Se ele não consegue fazer isso, ele vai ficar com um pedaço inteiro de alimento na boca e aí sim, acidentalmente, junto com o bolo alimentar, ele pode engolir e sofrer um engasgo. Para ilustrar a consistência, eu fiz aqui 4 cenouras cozidas em diferentes tempos. Então, a primeira cenoura foi cozida por 6 minutos, depois outra por 10, outra por 14 e então por 20. Elas estão cortadas de forma semelhante, no formato que seria adequado para ser oferecido para um bebê. Então, no formato de um bastão, que coubesse na mão do bebê e ainda sobrasse nas extremidades. Eu vou agora cortar uma pontinha de cada um desses alimentos para que vocês consigam observar a consistência. Então, o primeiro alimento de 6 minutos, preciso fazer bastante força. Agora 10. Já cortei com um pouco mais de facilidade. O de 14 minutos. Ele oferece bem pouca resistência para a faca. E 20 minutos. Também corto com bastante facilidade. Uma boa forma de testar a consistência do alimento é tentando amassá-lo sem uso de unhas. Então, eu vou tentar amassar o alimento de 6 minutos. Mesmo fazendo bastante força, ele não se desfaz. Agora eu vou amassar a cenoura cozida por 10 minutos. Eu fiz um pouco mais de força e ela se desfaz na minha mão, pressionando contra o prato. Agora vou fazer a força com a cenoura de 14 minutos, sem usar as unhas também. Com mais tranquilidade, eu também consigo amassar essa cenoura. E agora a cenoura cozida por 20 minutos. Olha, eu não fiz praticamente nenhuma força e ela já vai se desfazendo. Então, o que a gente já pode tirar de conclusão aqui? Essa cenoura, cozida só por 6 minutos no vapor, ela tem uma consistência extremamente firme ainda, que se com a minha força de dedos eu não consigo amassar, com a gengiva do bebê também talvez não seja suficiente e pedaços grandes ainda fiquem na boca dele.
A cenoura cozida por 20 minutos, eu precisei fazer muito pouca força para amassar. Esse bebê com as próprias mãos, com a força das próprias mãos, provavelmente já esmagaria esse alimento antes de consegui-lo levá-lo à boca. Aqui a gente tem um intervalo interessante. 10 minutos eu já consegui realmente fazer pedaços bem pequenininhos do alimento, com a força das minhas mãos, mostrando que já seria suficiente. Com 14 minutos eu consigo ainda garantir um alimento íntegro, eu precisei de força para amassar e ele se dissolveu aí com a minha pressão das mãos, precisando de uma determinada força, não foi tão simples assim. E aí vai depender muito da característica desse seu bebê, né? Então tem bebês que realmente têm uma força muito grande nas mãos e que inclusive se empolgam por tentar amassar um alimento. Então, uma das experimentações que ele pode fazer é testar sua força amassando esses alimentos. Para esse bebê, provavelmente, um alimento um pouco menos cozido, em torno de 10 minutos, aqui como exemplo, seria mais adequado. Tem outros bebês que eles já conseguem sustentar esse alimento nas mãos com mais facilidade, sem amassá-lo, e, por consequência, ele também pode precisar de mais necessidade de trabalhar essa força da boca para mastigar. Então, um alimento um pouco mais macio poderia ajudá-lo nesse momento em que ele ainda precisa dedicar a força da boca, da gengiva, para amassar esses alimentos. Então, aqui fica uma ilustração bem interessante do ponto que precisa ficar um alimento. Esses valores são ilustrativos. Foi uma cenoura, que dependendo inclusive da maturação da cenoura, ela pode precisar de mais ou menos tempo. Aqui foi cozido no vapor, então se fosse cozido em água, seria uma determinado tempo. Se fosse assado no forno, outro determinado tempo. Outros alimentos vão ser mais macios ou mais consistentes. A cenoura tende a ser um dos legumes mais consistentes aí para ser trabalhado. Então, tudo isso precisa ser observado. Mas a ideia realmente é conseguir ilustrar essa consistência, porque as famílias tendem a cozinhar excessivamente os alimentos. E aí isso acaba sendo mais uma dificuldade para o bebê, em vez de facilitar com que ele leve esse alimento à boca. Se você gostou desse vídeo, acesse maternidadesemneura.com.br, siga o nosso canal do YouTube também, sempre tem vídeos bem interessantes sobre alimentação infantil. E para quem está em São Paulo, saiba que sempre tem cursos, consultas, consultorias em alimentação infantil e especialmente em BLW. Um abraço e até o próximo.